Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina da minha vontade. 17º dia com Maria no reino da divina vontade. A rainha do céu, no reino da divina vontade, deixa o templo. Casamento com São José, espelho divino em que ele chama todos aqueles que são chamados por Deus para o estado conjugal para ser espelhado. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos e filhas. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será a minha mãe, e como mãe eu faço a entrega de minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim possa ter certeza de não deixar mais o reino dele. Portanto, eu oro, ó Mãe, para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Folha do mês, todos os dias do mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde, 3 vezes ao dia, ajoelhe-se diante da imagem de Nossa Senhora, de uma estampa, de uma foto, no celular, ou imaginando-a, em sua cabeça, e reze: ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma para a sua Mãe Celestial, Santa Mamãe, hoje mais do que nunca sinto a necessidade de me segurar nos teus braços, para que aquela vontade divina que reina em você forme o doce encantamento à minha vontade, para que ela não me poupe e eu não ouse fazer nada que não seja a vontade de Deus. Sua lição ontem me fez entender a sentença de vida em que o humano lançará a pobre criatura, e temo tanto que ela faça as fugas de mim e sempre tome seu lugar novamente em mim. Por isso confio-me à minha mãe, para estar vigilante a ponto de ter a certeza de viver sempre a vontade divina. Lição da Rainha do Céu. Vamos, meus filhos, coragem e confiança em sua mãe e resolução firme para nunca dar vida à sua vontade própria. Oh, como eu gostaria de ouvir em seus lábios: minha mãe, minha vontade acabou, e todo o império mantém em mim o fiat divino. Minha vontade acabou e todo o império mantém em mim o fiat divino. Estas são as armas que a fazem morrer constantemente e conquistar o coração de sua mãe para usar todas as minhas artes amorosas para que seu filho viva no reino da sua mãe. Para você será uma morte doce que lhe dará a vida verdadeira, e para mim será a mais bela das vitórias que você faz no reino da vontade divina. Portanto, coragem e confiança em mim. A desconfiança é a dos covardes.
e daqueles que não estão realmente determinados a obter a vitória e, portanto, estão sempre sem armas. E sem armas não se ganha, e é sempre intermitente e vacilante em fazer o bem. Então, nessa parte da lição, Nossa Senhora nos diz, né, coragem e confiança em sua mãe. Confiemos nela, né, e tenhamos a firme resolução, né, a resolução para nunca dar vida à nossa vontade própria. Então, é abandonarmos, né, totalmente aos cuidados dela. Abandonarmos, mergulharmos nesse oceano da divina vontade. A não buscar mais o nosso interesse, a nossa vontade, os nossos apetites. Que ela vai dizer, ó, como eu gostaria de ouvir de seus lábios, minha mãe, minha vontade acabou e todo o império mantém em mim. Minha vontade acabou e todo o império mantém em mim o fiat divino. Essas são as armas que a fazem morrer constantemente e conquistar o coração de sua mãe para usar todas as minhas artes amorosas para que seus filhos vivam no reino de sua mãe. Armas amorosas. Não é com a força, com a violência, mas é com amor. Como diz, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, à medida que avançamos nesses conhecimentos, a qual de fato conhecemos, não apenas demos uma lida por cima, mas de fato conhecemos. Então passamos a amar, consequentemente o reino vai se expandindo, né? A divina vontade vai criando, né? vai alargando na nossa alma, né? Tomando espaço e assim dando morte à nossa vontade humana. Muitas das coisas já abandonamos, né? No quesito as coisas grandes, os pecados mortais, alguns pecados veniais, algumas atitudes, né, desordenadas, mas não é em partes, mas é num total, é não dar vida mais à nossa vontade humana. Então, ou seja, em tudo que fizermos, em cada ato, né, que a divina vontade reine em cada ato, até mesmo os naturais. É a divina vontade no meu falar, no meu pensar, nas batidas do meu coração, né? No piscar dos meus olhos, até mesmo no dormir, em fazer as minhas necessidades pessoais. Tudo a divina vontade deve se reinar, deve imperar, né, o seu reino. O que ela disse para você será uma morte doce que lhe dará a vida verdadeira. Eu deixo estas coisas para viver aquelas, ou melhor, eu deixo aquelas coisas, aquela vida do passado, para viver esta vida nova, essa vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui ele diz, né? Eis que tudo se faz novo, né? Eis que eu faço nova todas as coisas. As coisas velhas passou, né? Eis que tudo se fez novo. A vida velha passou, né? Tanto a vida de pecado, quanto também a vida, a santidade de virtudes, né? Ou aquele fazer por interesse, por estar mais, né? Buscando mais desenvolver um certo ponto, né? Uma certa virtude. Mas é aqui desenvolver a vida divina, a vida do novo homem, a vida do novo Adão, a vida verdadeira, como está dizendo Nossa Senhora. E para mim será,
a mais bela das vitórias que você faz no reino da vontade divina, a maior de todas as vitórias, a grande alegria, a grande satisfação de Deus, o ser para Deus e não ser mais para si mesmo e nem para as criaturas, mas ser para Deus. É o que o Filho da Divina Vontade é, né? É o que Nossa Senhora nos quis compartilhar, quer compartilhar conosco, né? A fortuna dela, o tesouro dela. E como temos visto esta semana, né? A fortuna dela nada mais é, né, que a sua maternidade divina, a qual víamos outro dia que ela teve essa dupla maternidade, a mãe de Deus e também a mãe dos homens, a mãe do Jesus humano e a mãe do Jesus divino, e agora a mãe de todos os filhos de Deus, mas também a mãe dos filhos da divina vontade, e ela compartilhando com a gente, né, esse tesouro dela, esse essa fortuna dela, como ela diz no dia de ontem, né? Ela nos confere a graça também, né, de vivermos esta maternidade de Jesus, essa maternidade espiritual de Jesus, né? Como ele dizia, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, né, são minha mãe e meus irmãos. Então, pelo dom da divina vontade, tornamo-nos mães de Jesus, mães espirituais de Jesus. Fortuna essa que não é mérito nosso, porque somos melhores que outros, porque Deus nos vê, né, todo com o mesmo amor, né, com os mesmos olhos, mas ela quer nos dar, né, a divina vontade quer ser vida em nós, a fim de que sejamos para Deus, sejamos para Ele, e não mais para nós, não mais fazermos algo achando que está agradando a Deus, que Deus está se agradando daquele ato, quando na verdade nem sabemos. Diferente daqui da divina vontade, sabemos, né, o que o agrada, o que não o agrada. Porque o que o agrada verdadeiramente é não darmos vida à nossa vontade humana, não fazermos porque nós temos um certo interesse, um apreço nesse ou naquele ato, mas fazemos aquilo que é a vontade de Deus. Buscamos aquilo que é a vontade dele, né? Tomamos a nossa cruz, negamos-nos a nós mesmos e seguimos a ele. E Nossa Senhora continua, portanto, coragem e confiança em mim, que é ela quem vai nos formar, quem vai nos conduzir, é ela. Não é mérito e nem forças humanas, né, que vai levar a pessoa a viver, né, a dar morte à sua vontade humana. Mas é ela mesmo, igual em outro momento a gente viu, é o próprio Jesus que guarda a divina vontade em nós, né, para que não se perca. Então, a desconfiança é dos covardes e daqueles que não estão realmente determinados a obter a vitória e, portanto, estão sempre sem armas. E sem armas não se ganha, e é sempre intermitente e vacilante em fazer o bem. O estar sem armas é querer fazer com suas próprias forças. É o que ela vai dizer lá em cima. Estas são as armas que fazem morrer constantemente a conquista e conquistar o coração de sua mãe, para usar todas as minhas artes amorosas, para que seu filho viva no reino de sua mãe. Armas que são, né,
é que ela vai dizer: ó, como eu gostaria de ouvir em seus lábios: minha mãe, minha vontade acabou, e todo o império mantém em mim o fiat divino. É a confiança nela, é o abandono, a entrega nela, né? Em que ela continua: agora, meu filho, ouça-me. Continuei minha vida no templo e minhas aventuras em minha celestial pátria. Eu mantive meus direitos como filha para fazer minhas visitas à minha divina família, que pertenceu a mim mais do que ao Pai. Mas o que não foi minha surpresa quando, em uma dessas minhas visitas, o povo divino me fez saber que foi a vontade deles, era que eu deixasse o templo, unindo-me primeiro com um laço de casamento, de acordo com o costume desses tempos, com um homem santo chamado José, e ir morar com ele para morar na casa de Nazaré. Então, aqui nessa outra parte, eu entendo o seguinte: Nossa Senhora nos disse que foi ao templo apenas para viver a vontade de Deus, né? E lá ela já havia tomado esse firme propósito de viver a castidade, né? E lá num outro determinado lugar, igualmente, né, São José, que falava com a sua mãe, né? A gente ouve nos escritos da vida íntima de São José, né? Em que ele falava com a mãe dele que trabalharia para ser pelo menos um servo do Messias, né? E Nossa Senhora igualmente dizia, né? Ai, se eu puder ao menos ser uma serva dele, né? Então, todos os atos que ela fazia era em prol de pedir a vinda do Messias, né? Que viesse à Terra, né? O Salvador, né? E Deus já, né? Diante de tudo isso, né? Que já era a ação divina, né? A castidade, a vivência da castidade de São José e de Nossa Senhora e tudo, né? A vontade de Deus, né? Chamou-a a ser a mãe de Deus, né? Ainda não havia revelado, né? Mas já preparando tudo para isso, desde sempre, preparando tudo para isso, porque ela sim era digna desse grande feito, não por mérito dela, como disse, mas por graça e vontade de Deus, onde Deus quis que Jesus nascesse numa família humana, né? A qual juntou ambos, São José e Nossa Senhora, a serem estes, né? A qual Nossa Senhora, esse ostensório vivo, e São José, o guardião, o provedor da família, né? O provedor do lar. Então estejamos sempre abertos, né, aos desígnios da vontade de Deus, que são insondáveis, ao passo que, se Ele quer nos revelar, contentemo-nos com aquilo que Ele nos revela, né? E não fiquemos, não busquemos, né, ficar especulando nada, mas abandonando apenas, né, ao divino querer, né? E o que se dará, vamos ver, né, ou ainda nessa vida ou na vida futura. Mas o que importa é que sua vontade seja feita e que tenhamos nele a plena confiança e o pleno abandono, assim como Nossa Senhora, né? Poderia ter, a minha intenção era ser virgem, agora o Senhor me chama a me casar, né? E igual forma, quando o anjo, né, foi falar com ela, como se dará isso? Eu não tenho homem algum, né? Ou seja, eu fiz um propósito de virgindade perpétua. Mas essa pergunta,
que foi apenas uma pergunta, não foi um questionamento, que ela fez como se dará isso. Não foi colocando impedimento, mas para complementar aquilo que ela diria logo após o Fiat. Eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, eu me abandono ao seu divino querer. Se tu queres, assim eu quero, né? Eis a minha vontade, eis a nossa vontade, a minha vontade unida à tua. Então, perfeito, né? Como já foi dito, a divina vontade não faz coisas pequenas, mas coisas grandes, né? A qual estão, né, longe da nossa visão, do nosso campo de visão humano. Mas só vamos poder ver verdadeiramente e contemplar essa beleza da vida divina, quando de fato estivermos, abertos e largarmos mão da nossa vontade de ficar arrumando confusão com Deus mediante as situações da nossa vida, mas abandonando por completo, confiando nele totalmente, esquecendo de si mesmo e olhando apenas aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Igual no caso aqui de Nossa Senhora, que preparou-se para ela esse casamento, para unir-se com São José e irem de volta morar naquela casinha, daquela cidadezinha de Nazaré, com toda aquela simplicidade e humildade, a fim de Jesus já começar a trilhar o seu caminho, de se encarnar no seu ventre, como assim o foi, Então Nossa Senhora continua: meu filho, nesta passagem da minha vida, aparentemente parecia que Deus queria me testar. Eu nunca amei ninguém no mundo, e como a vontade divina manteve sua extensão em todo o meu ser, meu humano nunca teve um ato de vida. Portanto, a semente do amor humano estava faltando em mim. Ela não tinha esse amor humano pela criatura, nesse sentido. Mas o amor que ela tinha pela criatura era o amor divino, o amor de Deus. O levá-las de volta para Deus, a essa união, essa plena união com Ele, a viverem a vontade dEle, a serem como ela que rainha, que quer fazer-nos também reis e rainhas desse reino divino. Como eu poderia amar um homem? Não importa quão grande e santo ele fosse, na ordem humana. Como? É verdade que eu amava a todos, e foi tanto amor por todos, que meu amor de mãe os havia escritos em mim, um a um, com caracteres indeléveis de fogo. Em meu coração materno, mas estava tudo na ordem divina, divinamente, com caracteres de fogo, para não apagar mais, não apagar nunca mais. Porque o amor humano, comparado ao divino, pode ser chamado de sombra, nuances, átomos de amor. É o que nossos irmãos protestantes falam, de Nossa Senhora. Uma pessoa que experimentou esse amor divino, que viveu o que viveu, que teve esse filho dessa forma milagrosa, o portento dos portentos. Depois de tudo isso, ela entregaria ao amor humano, aos braços de um homem. É como disse, lá na Valtorta, no Azarias, não me recordo, mas, a própria pessoa pode se perguntar para ele mesmo, depois de você viver uma situação dessa, você procuraria outro amor? Você ia procurar um amor terreno, uma satisfação terrena?
um prazer terreno, né? Pode haver um gozo melhor que o gozo, um gozo maior, melhor que o gozo no espírito, a qual, como vimos antes, ela tinha lá o pleno acesso ao divino, né? Ia e vinha a todo momento, né? Se entretia lá nos braços do Pai, a família divina, como ela diz, o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Igual uma parte do livro do céu que Jesus aparece para ela, né? A Santíssima Trindade aparece para ela como três crianças e se entretém com ela e sobe no colo dela, e as três cabeças, né? Uma criança com três cabeças idênticas, né? Uma beijava, outra abraçava, e pegando as três juntas ou uma só tinha o mesmo peso, e tudo. Uma pessoa, ao viver numa situação dessa, vai querer buscar consolações humanas, né? Prazeres humanos. Como? É uma ignorância cega, é um ódio cego. Veja aqui que o amor que ela tinha para com São José era um amor de mãe dele, né? Bem como ela, né? Mãe de todos os homens, né? Ela trouxe no seu ventre Jesus, e em Jesus estava ali sendo gerado no ventre dela todas as criaturas. Eis o amor que Nossa Senhora tem, né, pelas criaturas de Deus. O amor de mãe, né, e o amor divino. O amor divino de Deus nela, né, como mãe. Como dizia no estudo outro dia, né, a carne de Jesus e Maria nunca foi um peso, né? Era como que um véu sobre seus espíritos. Era o espírito mais forte, triunfante, né, sobre a carne, e não como nós, na nossa condição humana, né, entregues à vontade humana, a qual a carne, né, a vontade da carne é que reina, né, que impera em nós. Então somos inclinados, né, para o mundo, para o pecado, para a desordem. É fato esse que nunca aconteceu com Jesus e Maria, né, pois ambos, Jesus sendo Deus e Nossa Senhora sendo essa criatura perfeita, né, já com o dom da vida divina nela, né, ela sendo por graça igual a Deus, aquilo que Deus é por natureza, ela sendo por graça, né? O fato dela estar, né, encarnada na carne humana, né, não fazia dela viver as mesmas dificuldades que nós vivíamos, porque, como dizíamos antes, né, lá no começo, ela foi salva antes, ela era imaculada, né, foi salva antes. Então Nossa Senhora viveu com São José, naquela casinha de Nazaré, os dois ambos em Deus, né? Igual a um dado momento ela disse a ele que ela havia feito esse propósito, né, dessa castidade, essa vida, dessa virgindade, né? E São José, né, todo entusiasmado, disse que ele também, né? Então, diferente dos casais de namorados dos dias de hoje, né, São José e Nossa Senhora, como foram, né, designados por Deus, o prazer deles era viver, fazer a vontade de Deus, né? Esse era o prazer dele. Então a vida casta era o prazer para eles, né? A grande felicidade, diferente dos casaizinhos de namorados de hoje, né? A qual não se pode nem ao menos chegar perto um do outro, né? Não pode nem se aproximar um do outro, que já pega fogo, né? Que já está pegando fogo. Mas enfim, são realidades completamente, absurdamente diferentes, né? Uns entregues à vontade divina,
Nossa Senhora e São José, né? Apesar dele não ser, né, governado totalmente pela divina vontade, mas recebendo, né, as luzes dessa vida divina vinda de Nossa Senhora. E os casais, né, de namorados, né, governados pelas suas vontades humanas desordenadas, né? Então eis o fruto, né, da vontade humana. Então Nossa Senhora continua: e ainda, querido filho, de lá que aparentemente parecia estranho para a santidade da minha vida, né, ela se casar, Deus usou isto admiravelmente para realizar seus desígnios e conceder-me a graça que eu desejava, isto é, para a palavra eterna descer à terra. Deus me deu a salvaguarda, a defesa, a ajuda, para que ninguém falasse de mim, mantendo minha honestidade. São José deveria ser o cooperador, o tutor que tinha que se interessar pelo pouco humano que precisávamos, né? São José deveria ser o cooperador, o tutor que tinha que se interessar pelo pouco humano que precisávamos, e a sombra da paternidade celestial, na qual nossa pequena família celestial tinha que ser formada na terra. Tão interessante, né? O que Deus fez, a forma de Deus agir. Ninguém podia falar de Nossa Senhora, porque ela era uma mulher casada, né? Mais que natural ela ter um filho, né? Ela ser mãe. Porém, não havia vida íntima entre os dois. Então, manteve-se a promessa de ambos, né, de serem castos, mas ao mesmo tempo também a graça dessa família celestial, como ela disse, em que o Verbo divino, a palavra divina se fez carne, né, em seu ventre. Então, humanamente ali aos olhos humanos dos que viviam, né, conviviam ali com eles, a convivência deles ali é mais que normal, né, natural. Até lá na frente eles dizem, né, de Jesus, né, esse daí não é aquele filho do carpinteiro, José, filho de Maria, né, como nós mesmos, né, uma pessoa qualquer como nós mesmos. Então estava, né, Jesus velado aos olhos desses que olhavam, né, sem essa graça, né, sem essa verdade, né? Não via ele sem o véu, né, da vida humana, né, do cotidiano humano, né? É como Pedro vai falar para Jesus, né, depois, né, que Jesus fala para ele, né, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi te revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E aqui Pedro, né, teve esse outro olhar, né, esse olhar divino, né? Aqui foi um ato da vontade divina que mostrou, que revelou a ele, né, quem era Jesus. Diferente dos seus conterrâneos, né, de Nazaré, que via Jesus como um simples homem, né, cheio de sabedoria, mas um simples homem. Então é o olhar da vontade humana, né, dos seus conterrâneos ali, e Pedro com o olhar divino, né, da vontade divina, né? Não foi carne e sangue que o havia revelado essas coisas, mas o Pai que está no céu, né? É a vontade divina que se manifestou a ele. E voltando aqui, né, no que diz São José deveria ser o cooperador, o tutor, que tinha que se interessar pelo pouco humano que precisávamos, né? A família celestial precisava dessa participação, né, de um homem, né, no que São José foi o pai adotivo de Jesus.
né? Sabendo ele que ele seria apenas o, o cooperador, o tutor, né, de Jesus e Maria, ao qual conhecemos, né, o desfecho da história. Mas então continua, né, a lição de Nossa Senhora. Então, apesar de minha surpresa, eu imediatamente disse: Fiat, sabendo que a vontade divina não me machucaria, nem prejudicaria a minha santidade, né, o propósito de ser, né, essa pessoa casta, viver essa virgindade. Oh, se eu quisesse colocar um ato de minha vontade humana, mesmo sob o aspecto de não querer conhecer o homem, eu teria arruinado os planos da vinda da palavra eterna na terra, né? E isso jamais que seria um outro ato igual, né, ou semelhante àquele de Eva, da outra Eva. Mas essa já não é mais a Eva, né? Essa é a ave, a nova Eva. Portanto, o contrário daquela, né? Ave. Portanto, não é a diversidade de estados que afeta a santidade, mas a falta da vontade divina e o cumprimento dos deveres em que Deus chama a criatura. Todos os estados são sagrados, até mesmo o casamento, desde que dentro dele esteja a vontade divina. O casamento é um sacramento de santificação, desde que dentro dele esteja a vontade divina. É muito importante compreender isso. Tanto o casamento quanto a vida sacerdotal ou religiosa, né? Independente do estado a que nos encontramos. É um caminho de santificação, contanto que reconheçamos nesse caminho a vontade de Deus. Ou seja, eu não estou ali por minha vontade própria, mas por um desígnio de Deus, por uma vontade de Deus, né? E assim eu a vivo, né, coerente, né, à vontade de Deus, né, em conformidade com a vontade de Deus. Onde o como se dará isso não é o mais importante, mas importa que seja feita a vontade de Deus. Como Nossa Senhora disse, imediatamente eu disse o Fiat, apesar da surpresa, né? Apesar de ter ficado surpresa. Mas enfim, todos os estados são sagrados, até mesmo o casamento, desde que dentro dele esteja a vontade divina e o sacrifício exato dos deveres. Mas a maioria das pessoas é preguiçosa e desleixadas, e não apenas não se tornam santos, mas eles formam o estado de cada um que é um purgatório e um que é o inferno. Pode-se viver coerente à divina vontade, vivendo, santificando-se, né? Vivendo essa morte para a vontade humana e vivendo a vontade divina. Pode-se também se opor a ela, formando já, né, a anticâmara, né, do inferno, né, trilhando o caminho do inferno, vivendo um inferno, né, ou, na menor das hipóteses, né, preparando já um grande purgatório, né, por se opor a viver na vontade de Deus. Bem como Nossa Senhora, né, se ela tivesse posto um ato de vontade humana dela, um questionamento, né, já colocaria tudo a perder, né, tudo a perder, a redenção de toda a humanidade, né, colocaria a perder todo o plano de redenção, né, instituído por Deus, e a qual ela tinha essa liberdade, né? Deus perguntou a ela se ela queria, né, se o Verbo poderia, né, vir a se encarnar nela. Deus não faz nada forçado com ninguém, é tudo na mais plena liberdade. Tanto que a pessoa se condena ao inferno por livre e espontânea vontade.
livre e espontânea liberdade. Ao não acolher a vontade de Deus e querer viver, fazer à sua maneira as coisas, sendo Deus de si mesmo. Então ela continua: quando eu soube que tinha que sair do templo, não contei a ninguém, esperando que o próprio Deus movimente as circunstâncias externas para me fazer cumprir sua adorável vontade. Como de fato aconteceu, os superiores do templo me chamaram e me disseram que era a sua vontade, e também o costume daqueles tempos, que eu me preparasse para o casamento. E eu aceitei. Milagrosamente, a escolha entre tantos outros homens recaiu sobre São José. E o mesmo aconteceu com o casamento. E eu deixei o templo. E eu imploro a você, filho, do meu coração, que em todas as coisas você esteja preparado apenas com a vontade divina. Se você queira que os desígnios divinos sejam cumpridos acima de você, né, acima das suas escolhas, mas que tenhamos, né, a única escolha, né, a vontade, a vida na vontade divina, né, os desígnios divinos, a vontade divina. A alma. Celeste Regina, seu filho confia em você. Com a minha confiança quero ferir o seu coração, e que esta ferida sempre diga em seu coração materno: Fiat, Fiat, Fiat. Folha diária hoje para mim honrar. Você se ajoelhará e recitará 15 glórias ao Pai, para agradecer ao Senhor por todas as graças que Ele me deu até o 15º ano na minha vida, e especialmente porque Ele me deu um homem tão santo como São José por companhia. Rainha poderosa, jaculatória, Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. E lembrando que estas armas são, como Nossa Senhora diz lá no início, né, da lição de hoje, que ela diz: ó, como eu gostaria de ouvir seus lábios, ouvir de seus lábios. Minha mãe, minha vontade acabou, e todo o império mantém em mim o fiat divino. Estas são as armas que fazem morrer constantemente e conquistam o coração de sua mãe. Estas são as armas, né? Da morte à nossa vontade humana, nossa vontade própria, a fim de que, como diz na jaculatória, né, a fim de que movamos a batalha e nos faça vencer pela vontade de Deus. Estivemos e sempre estaremos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Fiat, Fiat.